Apocalipse capítulo 3. Vamos dar continuidade aos estudos neste livro. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de meditar no capítulo 2, a respeito das 4 primeiras igrejas, das 7 igrejas, as 4 pequenas cartas aí que foram registradas no capítulo 2. E agora à noite nós vamos continuar lendo o capítulo 3, as 3 igrejas restantes das 7. Assim diz a palavra de Deus, Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as estrelas: Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui por enquanto nós vamos ler, depois nós continuaremos fazendo o restante da leitura das últimas 2 cartas. Retomando então o que já foi dito, eram 7 igrejas lá da região da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, o moderno país chamado Turquia. Essas 7 igrejas não representam 7 épocas ou 7 eras, mas representam igrejas locais. Ou seja, em todos os tempos, em todas as épocas, podem existir igrejas semelhantes à igreja de Éfeso, ou semelhantes à igreja de Pérgamo, ou semelhantes a Tiatira, ou Sardes, ou Filadélfia, ou Laodiceia, enfim. Elas são exemplos de igrejas locais. Dessas igrejas, nós percebemos que o Senhor cuida e que o Senhor também dirige a elas orientações. Orientações que podem ser elogios ou críticas. Algumas igrejas recebem grandes elogios do nosso Senhor Jesus. Já outras dessas 7 recebem grandes críticas. Relembrando mais uma vez, rapidamente, o contexto da época, as igrejas estavam sofrendo basicamente por 2 problemas, um externo e outro interno. Externamente havia a perseguição do império, o Império Romano, que lançava muitos dos cristãos à prisão e executava outros, além de exercer algumas punições menores, mais administrativas, como perda de funções, perda de cargos ou espólio dos bens. Portanto, ser cristão no primeiro século sempre envolvia um grave risco. O risco de perder coisas ou a própria vida. E todas aquelas igrejas enfrentavam isso. O próprio apóstolo João, o último dos apóstolos, está preso quando ele escreve esse livro. Ele está na ilha de Pátimos, um prisioneiro, como ele mesmo diz, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Mas internamente também as igrejas tinham muitos problemas, porque havia muitos falsos ensinos, então aquilo que a gente chama de impureza doutrinária. Também havia tolerância para com muitas pessoas que praticavam atos pecaminosos, até certo ponto grosseiros, e que eram tolerados dentro das igrejas. Talvez também outros problemas normais, como desunião, brigas, intrigas, dessa natureza, não são muito registrados aqui esses problemas, mas é de se imaginar que isso também pudesse existir. As 4 igrejas do capítulo 2 recebem alternadamente elogios e críticas. Então, Éfeso foi elogiada por sua firmeza doutrinária, por sua rejeição aos falsos apóstolos. Homens que se diziam apóstolos e que tentaram adentrar a igreja de Éfeso, mas a igreja preparada, conhecedora da palavra de Deus, rechaçou esses falsos apóstolos, esses homens maus que são citados lá, e simplesmente os mandou embora, os nicolaítas, aqueles que
admitiam que os cristãos podiam participar livremente das festas pagãs, dos rituais de homenagem ao imperador, que eles podiam viver tranquilamente na igreja e no mundo. Mais ou menos isso era o que defendiam os nicolaítas, que são aqui duramente criticados. E a igreja de Éfeso foi fiel por rejeitar esses ensinos, mas recebeu uma crítica também do nosso Senhor. A crítica foi, ele disse, que a igreja de Éfeso, havia perdido o primeiro amor. Não quer dizer que ela não amasse mais ao Senhor, mas quer dizer que ela não tinha mais o mesmo entusiasmo pelas coisas de Deus. Então, uma combinação que muitas vezes acontece em muitos locais, em muitas igrejas, uma preocupação com a sã doutrina, mas uma despreocupação com viver a intensidade da fé, do amor, da prática para com Deus, do fervor espiritual. Facilmente as igrejas podem seguir esse caminho, infelizmente, de se preocupar tanto com a doutrina, tanto com a ortodoxia, mas se esquecer que é preciso entusiasmo para com as coisas de Deus, que é preciso fervor, que é preciso dedicação, que é preciso oração, que é preciso arrependimento e, acima de tudo, é preciso o amor verdadeiro para com o Senhor. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, não recebeu nenhuma crítica. Ela foi elogiada pelo Senhor, apesar de ser uma igreja fraca, o texto diz, pobre. Uma igreja pobre, oprimida, perseguida, enfrentaria perseguições ainda piores, porque o Senhor até adverte e diz, olha, Satanás vai lançar muitos de vocês na prisão. E vocês vão ter tribulação de 10 dias. Uma igreja que estava debaixo da mira do mal, do inimigo. Provavelmente recebendo duras sanções das autoridades romanas. Mesmo assim, essa igreja recebe elogio de ser verdadeira, de ser fiel. Então, sua característica principal é perseguida, porém fiel. A terceira igreja, Pérgamo, que nós também podemos estudar hoje pela manhã, tinha no meio dela pessoas muito fiéis a Deus, como um homem, inclusive, que foi martirizado. Um homem chamado Antipas, um crente do primeiro século, que acabou sendo morto por causa do evangelho. Mas, por um lado, essa igreja tinha algumas pessoas muito fiéis, mas tolerava a impureza doutrinária. Os falsos apóstolos que foram rejeitados em Éfeso eram aceitos em Pérgamo. Os nicolaítas que eram rejeitados em Éfeso eram aceitos em Pérgamo. Então nós percebemos como há contrastes entre as igrejas, entre as 7 igrejas, e como é possível que mesmo igrejas verdadeiras, porque todas as 7 são verdadeiras, podem variar muito de status, de condição, de situação diante de Deus. A quarta igreja, Tiatira, é elogiada pelo Senhor por ser uma igreja muito operosa, uma igreja que se dedicava muito ao Senhor, que trabalhava muito. Essa é a ideia que passa da leitura do texto. Porém, ela é criticada pelo Senhor por ser uma igreja muito mística, uma igreja muito voltada para um suposto conhecimento espiritual secreto. Lá havia uma profetisa chamada Jezabel. E essa profetisa dizia ensinar a igreja as coisas profundas de Satanás. Como se o único modo que os crentes tinham de ser fiéis a Deus era conhecer profundamente o inimigo. Ela provavelmente ensinasse algo mais ou menos assim e também autorizava a prática da prostituição, dentro da própria igreja. E esta igreja, que tem uma aura de misticismo, é duramente criticada pelo Senhor, porque, embora trabalhe muito, embora realize muitas obras, não tem pureza doutrinária. Ela é mais ou menos o oposto da igreja de Éfeso. E agora nós chegamos na próxima igreja, que foi a que nós acabamos de ler, que é a igreja de Sardes. Vamos então fazer algumas considerações sobre essa igreja à luz daquilo que o Senhor Jesus ordenou que fosse escrito para ela. Ele diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mais uma vez, Jesus se apresenta com um daqueles títulos que ele já foi apresentado no capítulo 1. Geralmente, esses títulos com os quais ele se apresenta têm alguma relação
com a situação atual da igreja. E ele diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, aquele que vê todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas, aquele que está presente no meio da igreja. Também é aquele que tem as 7 estrelas, ou seja, ele tem controle sobre a igreja. O que diz este? Ele diz: conheço as tuas obras. E então, esta igreja vai receber, provavelmente, a mais dura crítica de todas as 7. A crítica que essa igreja recebe é que tens nome de que vives e estás morto. Tem nome de que vives e estás morto. Então, o Senhor está identificando uma igreja sua, uma igreja verdadeira, a igreja de Sardes, e está dizendo para ela que ela só tem aparência. Ela só parece uma igreja viva. Mas, de fato e de verdade, ela está morta. O que significa dizer que ela está morta? Significa dizer que ela não pratica as verdadeiras obras de justiça. E ela não honra a fé verdadeira, sua fé não produz frutos. A Bíblia diz que uma fé sem obras é uma fé morta. E interessantemente, o Senhor aqui não chama essas pessoas para o arrependimento. É como se ele dissesse: vocês não têm mais chance. A situação de vocês está encerrada, não há solução. Ao ponto que, inclusive, há esse intrigante versículo 2, em que o Senhor diz: sê vigilante, em outras palavras, esforça, seja cuidadoso e consolida o resto que estava para morrer. É como se ele dissesse: olha, quem está aí ainda mais ou menos, né? Então, que morra de vez. Então, que se torne de uma vez por todas um cristão, um falso cristão, mostre-se como um falso cristão. Uma das marcas do Apocalipse, é preciso lembrar, é justamente o apelo para o compromisso. E também um repúdio da superficialidade, da aparência de fé. O Apocalipse diz: aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. O Apocalipse não admite meio termo, não admite indiferença. A ideia é: não leva a sério, então deixe de uma vez. Então abandone de uma vez. Pule fora desse barco de uma vez. Não quer levar a sério as coisas de Deus, quer viver um pouco no mundo, um pouco na igreja, então caia fora de uma vez. Consolide o resto que está para morrer. Torne claro quem é e quem não é. Quem vive a palavra de Deus e quem não vive a palavra de Deus. O objetivo, ou a razão desta tão dura frase do nosso Senhor é justamente o final do versículo 2, quando ele diz: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Até havia obras na igreja de Sardes, mas o Senhor está dizendo: elas não são íntegras. Então, porque elas não eram motivadas pela fé verdadeira, pelo amor verdadeiro, não eram feitas para a glória de Deus, mas provavelmente fossem feitas em honra própria, numa atitude de autoexaltação. E o Senhor caracteriza isso como um estado de pré-morte. Como quem diz: então, agora só resta morrer o resto para encerrar essa história. Lembra-te, pois, ele diz, talvez para esse grupo aí, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus Cristo várias vezes disse
que ele viria como ladrão na noite. É por essa razão que ninguém pode dizer quando Jesus virá, e ninguém pode dizer que ele não virá hoje. Ninguém pode marcar data para a vinda de Jesus, mas ninguém também pode postergar essa data dizendo, não, Jesus só virá daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos. Porque se ele disse que virá como ladrão na noite, ele falou isso nos evangelhos, então significa que ele realmente pode voltar a qualquer momento. Mas no caso desses crentes de Sardes, isso seria uma má notícia. A vinda de Jesus não seria uma vinda benéfica, justamente porque os pegaria de surpresa, mas os pegaria em má situação, em péssima situação, que é uma situação de pecado, de pecaminosidade. Porém, a igreja de Sardes não era uma igreja inteiramente corrompida, como parece ser o caso da igreja de Laodiceia, que é a última da sequência. A igreja de Sardes, ele diz no versículo 4, tu tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Umas poucas pessoas. Dentro de uma igreja inteira, ele disse que havia umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, que não se contaminaram com o mundo, que não se contaminaram com o pecado. E por causa disso, elas receberão, ainda que a igreja inteira esteja desviada e praticamente perdendo o status de igreja, porém, essas pessoas que não se contaminaram, que não sujaram as suas roupas, esta é a ideia, andarão de branco, com roupas alvejadas, andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O Senhor, portanto, garante a elas que o fato delas não terem se contaminado garantirá também a pureza eterna, da perfeita salvação dessas pessoas. O vencedor, aí vem a promessa, será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa frase, essa promessa de Jesus de que de modo nenhum apagará o nome dessa pessoa do livro da vida, tem levado muitos a pensar que é possível apagar um nome escrito no livro da vida. O livro da vida em Apocalipse é sinônimo de salvação. É dito, inclusive, que esse livro foi escrito desde a fundação do mundo. É um livro onde os nomes, nós entendemos, dos eleitos de Deus estão listados, desde que Deus criou, antes mesmo de Deus criar o mundo, criar a terra, ou criar o próprio ser humano. Observe que o texto não diz que é possível apagar o nome do livro da vida, não diz que existe alguma possibilidade, talvez eu apague, mas quando o Senhor dá essa certeza dizendo de modo nenhum, Ele está apenas reafirmando a garantia da salvação do seu povo. Salvação que Ele mesmo garante. Ele mesmo garante. O Cristo aqui na passagem, que se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, é o mesmo que selou a sua igreja com esse Espírito, com o Espírito Santo. Que segundo Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz que esse Espírito Santo veio para ser na vida do crente um selo e um penhor da salvação. Ou seja, quem garante a salvação não é o homem, mas é Deus. É o Senhor que garante a salvação da sua igreja, do seu povo. O Cristo, que tem os 7 Espíritos de Deus, está dizendo ao seu povo, o seu nome. Você que é crente verdadeiro, você que não se contaminou com o mundo, você que não vive, você que não está morto ou morrendo, mas você que é crente verdadeiro, o seu nome nunca será apagado do livro da vida, porque o penhor que está na sua vida, que é o Espírito Santo, o selo que está sobre você, que é o Espírito Santo, é a garantia do próprio Deus de que os verdadeiros crentes não poderão perder a salvação. Ao contrário, ele diz, eu vou bancar o nome de vocês
diante de Deus e diante dos santos anjos. Eu vou bancar, eu vou confessar, eu garantirei o nome de vocês diante das esferas celestes, das cortes celestes. Eu garanto o nome de vocês no livro dos vivos, no livro daqueles que habitarão o novo céu e a nova terra. E ele finaliza então dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma frase padrão, de encerramento de muitas dessas cartas, um chamado para prestar atenção, não é meramente ouvir com os ouvidos, mas ouvir com o entendimento que só vem do próprio Deus. A próxima das igrejas, meus irmãos, aqui que recebe uma carta do Senhor é provavelmente a igreja, a melhor das 7 igrejas da Ásia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, se Sardes é uma igreja morta, exceto uma minoria que é fiel, Filadélfia é uma igreja fraca, porém vitoriosa no testemunho. Na sua maioria, os irmãos, os crentes da cidade de Filadélfia foram vitoriosos no testemunho. Há muito tempo tem sido notado que a palavra Filadélfia significa amor de irmão, a ideia de comunhão verdadeira, onde os irmãos se amam, onde os irmãos vivem, de fato, o verdadeiro amor uns pelos outros. O Senhor se apresenta para essa igreja como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Ele se apresenta nos seus atributos de santidade e verdade, coisas que a igreja tem honrado, tanto no sentido de viver em santidade como a verdade, mas se apresenta também como aquele que abre e fecha as ocasiões, as oportunidades, as situações da vida. E ele mesmo vai abrir uma porta para a igreja, ele diz, já abriu uma porta para o trabalho, para a função da igreja, de maneira que a igreja poderá desempenhar sua função e ser vitoriosa no testemunho do Senhor. Conheço as tuas obras é uma expressão repetida. Quase todas as cartas recebem, ou todas as igrejas recebem essa expressão. Mas que diferença há aqui? Que diferença há aqui? Porque nas outras vezes o conheço as tuas obras vem seguido de coisas ruins, coisas negativas, falhas, lapsos, impureza moral, impureza doutrinária, impureza no sentido de misticismo. Aqui não. Para a igreja de Filadélfia vem apenas o reconhecimento de que ela aproveita a oportunidade de testemunho que Deus lhe deu. É isso que ela está dizendo. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deus mesmo, o Senhor mesmo, oferecendo à igreja uma porta para o seu testemunho diante do mundo. Apesar de essa igreja ser uma igreja fraca, porque o texto diz que tens pouca força, e é muito interessante que as duas igrejas mais elogiadas em Apocalipse, que são as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia, ambas são chamadas de
fracas ou pobres. E, no entanto, são as duas igrejas que mais fielmente servem ao Senhor. Ela tem pouca força, mas diz que ela guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Isso quer dizer que provavelmente muitos cristãos de Filadélfia foram mortos, foram assassinados, foram jogados aos leões, ou foram queimados em estacas, ou sob chapas quentes, como alguns relatos do primeiro século chegaram até nós, dizendo de situações como essas, mas permaneceram fiéis ao Senhor acima de tudo. Então o Senhor promete que os inimigos da igreja receberão um duro golpe. Veja que ele diz: eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Como os irmãos sabem, no primeiro século, havia judeus em praticamente todas as principais cidades do Império Romano. As maiores cidades do Império Romano todas tinham sinagogas, que são uma espécie de igreja dos judeus, onde eles se reúnem até hoje, para ler a Torá, ler o Antigo Testamento e para ouvir também os ensinamentos dos rabinos. Os judeus haviam conquistado no Império Romano uma autorização para prosseguir com a sua religião sem serem molestados diretamente pelo Império. Como eu disse isso já pela manhã. Isso significa que eles tinham uma espécie de salvo-conduto para cultuar o Deus de Israel. Lá em Jerusalém podiam sacrificar no templo, podiam ter os seus próprios sacerdotes, podiam ter até o sumo sacerdote. Claro que Roma, o Império, ficava de olho nessas coisas e dentro do possível influenciava para que o sumo sacerdote que fosse escolhido tivesse simpatia para com Roma, não fosse alguém muito contrário. Mas de uma forma geral, Roma, o Império, deixava os judeus seguirem razoavelmente a sua própria fé, a sua própria religião, como quem diz assim: nós não vamos mexer com vocês, judeus, desde que vocês também não se rebelem, fiquem como estão, paguem os impostos direitinho para Roma, se precisar de alguma coisa, vocês atendam às nossas ordens, não façam motim, não façam crime, não façam rebeliões, e fiquem assim que está tudo certo. Então Roma permitia, mas quando o cristianismo surgiu, como conhecido então como uma seita de dentro do judaísmo, porque era assim que no início o cristianismo era considerado, como se fosse mais uma das seitas, como a seita dos fariseus, ou a seita dos saduceus, ou dos zelotes. Então o cristianismo parecia para quem estava de fora mais uma dessas seitas. O problema é que logo o cristianismo se desliga, se desvincula do judaísmo e começa a crescer mais do que o judaísmo, muito mais. E começa a receber muitos estrangeiros, não judeus, para a fé. Isso é que cria o problema com o judaísmo. Porque os judeus, então, começam a perseguir os cristãos nas respectivas cidades. Só para lembra quando Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária e ele chega num lugar chamado Antioquia da Pisídia, e lá nesse lugar ele prega a palavra e os judeus se rebelam contra ele. Então ele sai dessa cidade e vai para uma outra chamada Icônio. Quando ele chega em Icônio, judeus, outra vez, se reúnem, fazem motim e querem apedrejá-lo. Começam a convencer as autoridades da cidade de Icônio para que apedrejem Paulo. Paulo, ao perceber que a coisa está ficando complicada, ele sai de Icônio, ele e os seus discípulos, eles deixam a cidade e vão para Listra, uma cidade da Licaônia, uma cidade bem atrasada, uma cidade bem interiorana. Paulo vai para Listra, pensando que assim ele vai fugir da perseguição. Que nada. Ele chega em Listra, os judeus de Antioquia, de Icônio, também vão para Listra. Eles vão lá para fazer oposição ferrenha ao apóstolo Paulo. Resultado, o apóstolo Paulo é apedrejado na cidade de Listra. Apedrejado, linchado publicamente. O arrastam para fora da cidade e o largam lá como morto.
Aí os seus discípulos o rodeiam, diz a palavra, e ele se levanta, um milagre provavelmente, uma ressurreição talvez, não sabemos, o texto não esclarece, mas um homem apedrejado se levantar, parece mesmo um grande milagre, não ter morrido, ou se morreu, então de algum modo o poder de Deus o traz de volta. Paulo se levanta e volta para a cidade de Listra, depois vai para a próxima que é Derbe, volta outra vez para Listra, volta para Icônio, volta para Antioquia, como quem diz, tem mais pedra aí? Já jogaram todas? E continua o testemunho nos mesmos lugares. Isso ilustra exatamente a dificuldade no primeiro século que os cristãos enfrentaram. Aí os judeus, o que é que eles acusavam os cristãos? Eles iam perante as autoridades e diziam o seguinte: eles não são judeus, os cristãos, eles não são judeus, porque eles não respeitam o imperador. Eles têm outro rei. Pode perguntar para eles têm um rei chamado Jesus. Então eles não honram o imperador. Esse tipo de acusação o cristianismo sofreu no começo. Uma outra acusação ridícula que sofreu era de ser canibalistas, ou canibais. E os cristãos eram canibais. Por que eles sofreram essa acusação? Porque durante a ceia, o que os cristãos dizem? Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Bebei dele todos, isto é o meu sangue, que é dado por vós. Então, por causa dessas expressões, algumas pessoas acusavam os cristãos de serem canibais. Eles comiam carne humana e bebiam sangue. O fato é que essas acusações, quase sempre feitas pelos judeus que viam o cristianismo como uma ameaça, redundava em perseguição direta contra a igreja. As autoridades romanas, alarmadas com as denúncias, com as blasfêmias desses grupos de judeus, iam e perseguiam a igreja e então causavam grande males no meio das igrejas. É isso aqui que o texto está fazendo menção. Ele diz, esses aí, que são, aí ele chama sinagoga de Satanás. Ele não está chamando todas as sinagogas de Satanás, não está dizendo que todos os judeus, não está proclamando aqui um sentimento antissemita, ele só está dizendo que aqueles grupos de judeus lá dessas cidades, de fato, prejudicaram muito a igreja do Senhor, e por isso o próprio texto diz que o Senhor iria reagir e iria castigar esses judeus. Nós vemos no Apocalipse algo muito diferente do que a maioria das igrejas hoje em dia, muitas igrejas e pastores e teólogos que têm uma verdadeira paixão por Israel, o tempo todo ficam pensando nos judeus, noticiário, televisão, querem sempre saber o que está acontecendo com os judeus, como se os judeus fossem muito importantes ainda para o Senhor. E talvez eles não percebam que claramente os judeus perderam sua oportunidade e se quiserem ser salvos, somente serão se crerem no Messias, Jesus Cristo. Deus não tem dois projetos, um para a igreja, outro para os judeus. Ele tem um único projeto para a igreja, composta de gentios e judeus, desde que os judeus se convertam, se arrependam e creiam no Messias Jesus que já veio. Enfim, o verso 10 diz então que a igreja de Filadélfia, porque ela guardou a palavra da perseverança, também seria guardada da hora da provação que viria sobre todo o mundo. Provavelmente aqui uma referência às duras perseguições que essas 7 igrejas sofreram ainda lá no final do primeiro século. Também pode haver uma promessa aqui para as igrejas em todos os tempos, né? Fidelidade nas horas das provações, podem poupar provações piores. Podem poupar, nos livrar de momentos ainda mais difíceis de provações. Mais uma vez o Senhor diz, venho sem demora, o tempo todo ele fala isso, não é no sentido de que talvez ele tenha falhado, porque ele não veio até hoje, mas é no sentido de que o cristão sempre espera a vinda do Senhor para logo. E ela será, porque ou nós vamos nos encontrar com Ele logo, ou Ele vem nos buscar logo. De um jeito ou de outro, é sem demora, é breve, a nossa vida é breve, e para Deus, o retorno de Cristo também será breve, lembrando que Pedro diz que um dia pode ser igual 1000 anos, ou 1000 anos igual um dia. Várias promessas feitas aos vencedores, ou ao vencedor,
aqui no versículo 12. Ele diz que ele vai ser uma coluna no santuário de Deus, de onde jamais sairá. Observe que o Apocalipse é um livro simbólico, né? Se nós interpretarmos as expressões do Apocalipse como literais, então Deus ia transformar alguns crentes em colunas. Eles iam virar uma espécie de uma coluna de tijolo lá no santuário de Deus. É óbvio que não. É uma figura que mostra que essas pessoas estarão para sempre perto, para sempre ao lado do Senhor, mais próximas, mais íntimas possíveis do nosso Senhor. Diz também que vai gravar sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade de Deus. Então, a menos que Deus faça alguma tatuagem em nós, né, com o nome dele em nós, literalmente, a menos que ele faça isso, o que eu acredito que ele não vai fazer, porque ele tem bom gosto, ele vai simplesmente nos dar a presença dele em nós o tempo todo, de maneira que nós, de forma alguma, sejamos dissociados do nosso Senhor. Nós sempre seremos identificados como aqueles que pertencem ao Senhor Deus. Diz ainda que ele vai dar para essas igrejas, para esses fiéis, o nome novo dele mesmo, de Jesus. Eu não acho que isso signifique que Jesus vai ter outro nome no futuro, mas é no sentido de uma revelação muito mais ampla de Jesus, um conhecimento novo, um conhecimento dele. Conhecer o nome na literatura hebraica significa conhecer a personalidade. Geralmente, quando os antigos hebreus davam nomes aos filhos, eles estavam como que designando uma personalidade para essas pessoas que recebiam o nome. Aqui, conhecer o nome novo de Jesus quer dizer conhecer mais amplamente ou de uma forma nova a personalidade, a pessoa de Jesus Cristo, suas características e seus atributos. Quem tem ouvidos, ouça mais uma vez o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente, meus irmãos, para encerrar, nós temos aqui a igreja de Laodiceia. A pior, talvez, das igrejas, embora a igreja de Sardes receba uma crítica tão ou mais dura do que as críticas que Laodiceia recebe, mas é que Laodiceia só recebe críticas. Enquanto que em Sardes havia alguns poucos lá dentro que ainda eram fiéis, parece que em Laodiceia não havia ninguém. E por isso são tão duras as palavras de Jesus para essa igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De fato, duras críticas são feitas para a sétima das igrejas, que representa aqui a mais impura de todas as igrejas. Como os irmãos têm percebido, eu não tenho entrado tanto em detalhes históricos, de topografia ou de informações das cidades, porque os irmãos já ouviram dezenas de sermões a respeito das 7 igrejas. O meu objetivo aqui foi condensar o estudo dessa parte, justamente para dar mais destaque nos próximos estudos ao restante do livro, que geralmente é menos explorado, menos estudado. Mas Laodiceia realmente chama muita atenção
porque Laodiceia era uma cidade rica, uma cidade com muitas propriedades, uma cidade com fontes muito famosas, tidas como medicinais. Era uma cidade onde se desempenhavam muitas funções valiosas e reconhecidas em boa parte daquela região. E lá havia uma igreja que era tão rica quanto a própria cidade. Uma igreja que parecia tão próspera quanto a própria cidade. Mas isso tudo era só aparência. E o Senhor então diz, Ele que é o amém, o fim, o assim seja. Ele que é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, aquele que viveu e morreu pela verdade sem jamais retroceder no testemunho. Ele que é o princípio da criação de Deus. Ele diz, conheço as tuas obras. E aí então diz, o problema é que você não é nem frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Provavelmente um trocadilho mesmo que ele faz com a cidade de Laodiceia, onde havia uma fonte muito famosa de águas mornas. Então ele diz, era melhor que você fosse frio ou que você fosse quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, o Senhor está dizendo que o estilo de vida indiferente, despreocupado daquela igreja causava náuseas nele. É claro, isso é um sentido figurado, é um símbolo, não estamos falando isso de forma literal, mas o Senhor está dizendo que ele pode aguentar tudo, menos indiferença, menos crentes que vivem de uma maneira frouxa, com lassidão espiritual, que não são firmes. Ele diz, antes você fosse frio então, ou então fosse quente. Mas essa mornidão ele considerava insuportável para o próprio Deus. A razão estava então no quê? Num orgulho. A causa dessa indiferença espiritual da igreja de Laodiceia era o orgulho pela sua condição, pelo seu status. Ele diz, ele parafraseia a própria igreja, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É um senso de autossatisfação. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Uma igreja que se basta. Ela acha que ela tem tudo o que ela precisa, que ela não precisa de mais nada, que ela já alcançou o top, que ela já está lá no nível máximo do que ela poderia ter. É justamente esse sentimento que causa no Senhor ânsias, ânsia de vômito. Porque uma igreja jamais, nunca pode se contentar com o que já tem. Porque ela sempre tem que pensar que ela pode ir além, que ela pode ganhar mais pessoas para Cristo, que ela pode viver mais, com mais santidade, que o seu louvor pode ser melhor, que seu culto pode ser melhor, que sua vida diária pode ser melhor. Ela nunca pode se satisfazer e pensar, nós já alcançamos o limite da perfeição. Esse sentimento cria no Senhor ânsias. Diz, estou a ponto de vomitar-te. Porque você se acha rico e abastado, você acha que não precisa de coisa alguma, e nem sabes, nem percebe, não se vê a si mesmo, não consegue fazer um diagnóstico preciso de si mesmo. Você não percebe, ele diz que você é infeliz, que você é miserável, que é pobre, cego e nu. Várias palavras aqui que fazem menção de vários produtos, como colírio, como roupas, lãs, que eram famosos naqueles dias lá na igreja de Laodiceia. Então o Senhor diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. É claro que o Senhor não quer vender colírio para a igreja, não quer vender ouro para a igreja. Ele está falando no sentido figurado, dizendo que as verdadeiras riquezas espirituais só Ele pode conceder à sua igreja.
que isso não são conquistas da própria igreja, mas que é o Senhor que pode dar a verdadeira riqueza. Observe que contraste que nós encontramos, porque Esmirna foi dito que ela era pobre. Você é pobre, ele diz para a igreja de Esmirna, mas nem vê que és rica. E aqui o oposto é dito para Laodiceia. Você é rica, mas não percebe que no fundo você é pobre. São igrejas opostas. Muito interessante isso. Como Éfeso, como Tiatira são igrejas opostas, nós vemos também essa oposição em Esmirna e em Laodiceia, mostrando como igrejas verdadeiras podem ser muito diferentes. Mas há esperança. Há esperança para mesmo uma igreja assim. E a esperança está no Deus que ama. Então vem essa fantástica declaração do versículo 19 que diz: eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Se Deus coloca sobre seu povo disciplina, isso não é crueldade. Isso não é punição, nunca é. Mas sempre é um ato de amor, um ato da misericórdia do Senhor, para que a igreja acorde, para que o crente individualmente acorde e passe a ser fiel ao Senhor. É o autor aos Hebreus que diz que se nós estamos sem disciplina é porque não somos filhos. Deus disciplina os seus filhos, porque Ele quer que esses filhos sejam aperfeiçoados. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O chamado de Deus é sempre esse. Quer consertar as coisas? Quer consertar a vida? É possível. O que tem que fazer? Rituais? Não. Queimar pecado na fogueira? Não. O que você quer fazer? Tem que fazer uma viagem até Jerusalém? Não. Quer consertar? É possível. O que tem que ser feito? Arrepende-te. O que o Senhor espera do seu povo quando ele falha é arrependimento. Não é autojustificação. Não é, mas eu fiz isso por causa de... Não. Não é, mas eu fiz isso porque fulano. Não. Caminho errado. Caminho errado. Assim não há perdão. Assim não há restauração. Quando nós somos confrontados, com o nosso erro é confrontado, nós temos sempre a tendência de nos justificar, encontrar uma desculpa, encontrar uma saída, compartilhar ou repartir a culpa com alguém. Caminho errado. Não há restauração assim. O caminho é reconhecimento. Arrepende-te. Veja que o Senhor diz algo extraordinário ainda mais aqui no versículo 20, quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Geralmente nós usamos o versículo 20 em evangelismo, né? Para falar às pessoas, aos incrédulos: olha, vocês precisam abrir a porta do seu coração para o Senhor Jesus entrar, etc. Ele não está falando isso para incrédulos. Ele está falando isso para crentes. Está dizendo: crentes da igreja de Laodiceia, eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por mais incrível que pareça, o lugar onde o Senhor Jesus muitas vezes menos tem acesso é justamente a sua igreja. O lugar onde ele menos tem voz, onde a voz dele menos é ouvida, por mais incrível que pareça, é justamente a igreja dele. Porque tantas vezes a igreja vive uma gritaria de vozes, todo mundo exigindo e reivindicando seus direitos. Tem que ser assim, eu quero dessa maneira, se não for desse jeito não vou. Vozes, vozes, vozes. A única voz que às vezes não é ouvida é justamente a voz do pastor, o dono da igreja, o Senhor Jesus, que está batendo, ele está dizendo.
E está dizendo que se alguém abrir a porta, ele vai entrar. Mas que igreja é essa que está fazendo uma janta, um jantar, uma festa, e o convidado de honra está do lado de fora? Curioso demais. Uma festa de aniversário, mas o aniversariante para fora. Não pode entrar. Os outros que estão lá fazendo uma festa. Isso nos mostra a ironia das coisas e como muitas vezes os nossos conceitos, como muitas vezes os nossos gostos pessoais, as nossas verdades a respeito de Deus e da igreja colocam o Senhor Jesus para fora da igreja. E os discípulos estão lá se reunindo em nome de Jesus, mas Jesus não está presente. Não tem lugar, não tem acesso, não tem banco para ele, não tem cadeira para ele. E por isso ele diz: estou à porta e bato. Meu irmão, minha irmã, em que posição está Jesus na sua vida? Que espaço ele ocupa na vida da nossa igreja? Ao vencedor, ele encerra dizendo: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, uma promessa máxima aqui de governo, de reino, de estar numa posição de grande destaque lá na presença do nosso Deus. Para finalizar, meus queridos, eu quero mostrar rapidamente aqui um quadro comparativo dessas 7 igrejas, para que nós possamos ter uma noção de como que funciona, de como que elas são representadas aqui. Espero que seja possível que nós vejamos. Só diminuir um pouquinho aqui a fonte, ou a visualização. Aqui. Então nós temos, para todas as igrejas, essa estrutura básica. Jesus faz elogios e ou críticas, recomendação e então as consequências. Para compararmos as 7, então, veja, Éfeso é uma das poucas que recebe as 5 informações. O elogio que ela recebe: perseverança, integridade doutrinária e moral. A crítica que ela recebe: o abandono do primeiro amor, ou seja, falta de entusiasmo. A recomendação que ela recebe: arrependimento e deve retornar ao primeiro amor. As consequências: em caso de desobediência, o candeeiro vai ser removido, ela deixa de ser igreja. Em caso de obediência, vai experimentar a vida eterna, alimentando-se da árvore da vida. Esmirna, ela recebe um elogio, a sua fidelidade apesar da pobreza, e nenhuma crítica. O Senhor não faz nenhuma crítica à igreja de Esmirna. A recomendação é: prepare-se e aguente o sofrimento que tiver que vir. Desobediência gera nada, porque ela não é uma igreja desobediente, então ela não tem nenhuma ameaça de disciplina, mas tem uma grande recomendação ou promessa de recompensa: a coroa da vida e o livramento da segunda morte. As próximas 2 igrejas, Pérgamo e Tiatira. Pérgamo recebe as 5 referências. Ela é fiel, um pequeno grupo é fiel, e um homem lá foi um mártir por Jesus Cristo, que é justamente esse homem chamado Antipas. Porém, ela recebe uma dura crítica por manter impureza doutrinária e moral. É chamada ao arrependimento. A consequência negativa, em caso não haver arrependimento, vai enfrentar a espada que sai da boca de Cristo. E a consequência positiva, ela vai receber o maná escondido, da ideia aqui de um novo sustento perene de Deus, algo parecido com comer da árvore da vida, e também o nome novo numa pedrinha branca, que deve ser um símbolo de identidade registrado, como se fosse uma placa, algo de honra que é dado para quem então permanece fiel. Tiatira, qual é o elogio que ela recebe? Um grupo dentro dela é fiel e abundante em boas obras.
Mas há uma tolerância a uma falsa profetisa chamada Jezabel e um grupo muito infiel, místico, que vai atrás dessas coisas misteriosas e desnecessárias. Aos infiéis, tarde demais. Não há mais chance de recuperação para eles. Aos fiéis, permaneçam, continuem firmes, que vocês serão recompensados. Os infiéis serão mortos, morte física, morte eterna. Os fiéis receberão autoridade sobre as nações e, por fim, experimentarão a estrela da manhã. Talvez seja uma ideia justamente de estar naquele novo amanhecer vindouro, no novo céu e na nova terra, quando as trevas não existirem mais, tiverem passado. As próximas igrejas, Sardes, o elogio que ela recebe é porque ela tem poucas pessoas lá fiéis, mas a dura crítica recebida é a aparência de alguém que está vivo, mas está morto. O chamado é o arrependimento, a consequência do não arrependimento é enfrentar o Cristo, e a recompensa são vestes brancas e a garantia do nome novo no livro, a continuidade do seu nome no livro da vida. Filadélfia, o elogio ela é fraca, mas fiel, nenhuma crítica, é dito para ela que ela deve conservar o que tem, nenhuma ameaça, e vai receber as 4 grandes recompensas que nós tivemos a oportunidade de ver. E Laodiceia, a última das igrejas, não recebe nenhum elogio. Sua crítica é mornidão espiritual e orgulho. Ela é chamada ao arrependimento, à humilhação e a abrir a porta para o Senhor Jesus. A consequência da não obediência vai ser uma disciplina ainda mais grave. E a consequência da obediência é cear com Jesus e assentar-se com Ele no trono dele. Aprendemos com todos esses ensinamentos condensadíssimos aqui nessas 7 igrejas, que o Senhor ama demais a sua igreja para deixá-la como está. O Senhor ama demais. O investimento que Ele fez na sua igreja foi alto demais para Ele não se preocupar com ela e para Ele deixar a igreja seguir seu próprio curso. Ele quer corrigi-la, Ele quer aperfeiçoá-la, Ele quer levá-la a cumprir o maravilhoso propósito que Ele mesmo estabeleceu para ela. Meditemos, irmãos, a respeito de todas essas 7 igrejas, sempre tentando identificar os pontos negativos para que nós não repitamos esses erros cometidos. E os positivos para que nós possamos cada vez mais também praticá-los. No resumo, cuidado com impureza doutrinária. Cuidado com excesso de misticismo. Cuidado com impureza moral, ou seja, abertura demais para o pecado. Cuidado com orgulho, sentimento de superioridade. Cuidado com indiferença, com mornidão ou com frieza espiritual. O que é que Deus quer de nós? O que Ele espera de nós? Fidelidade. Fidelidade até a morte, para receber a coroa da vida. O que Ele espera de nós? Pureza doutrinária, conhecimento da palavra, santidade, separação do mundo, separação dos ímpios, separação dos perversos. O que Ele quer de nós? Que cumpramos a missão. Ele colocou uma porta aberta diante de nós. Ele quer que nós sejamos testemunhas verdadeiras. Ele quer que nós façamos diferença no mundo. Assim nós seremos, ou como a igreja de Esmirna, ou como a igreja de Filadélfia. Que elas possam ser mesmo modelos para nós. Vamos orar? Pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Queria que você pensasse agora na sua vida. Meditasse profundamente em como está você diante de Deus. Que igreja é você na presença do Senhor? O que você tem feito? Como você se identifica? Pedindo ao Senhor que lhe ajude a ser fiel em toda e qualquer situação. Ó Deus amado, Senhor, tão cheio de misericórdia, obrigado pela oportunidade de estudarmos esses 2 capítulos, ainda que de forma rápida, mas aprendemos aqui coisas extraordinárias, grandiosas para a nossa vida espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos igreja verdadeira. Que tenhamos, Senhor,
pureza doutrinária, como temos. Que tenhamos, Senhor, pureza moral. Que sejamos santos e reconhecidos como santos perante o mundo. Que sejamos atuantes, verdadeiros crentes cheios do Espírito Santo, vivendo com intensidade e com fervor a fé verdadeira. Livra-nos da mornidão, livra-nos do orgulho, livra-nos da indiferença, livra-nos de ter nome de quem vive, mas está morto. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos a verdadeira Filadélfia, a comunhão dos irmãos, o amor verdadeiro seja manifesto e expresso no meio de nós, para louvor, para a honra do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.